Esse palácio que vocês veem ao fundo foi a casa de Domitila de Castro Canto e Melo, a Marquesa de Santos. Ela teve 3 filhos do primeiro casamento, 4 com o imperador Pedro I e 6 do último casamento. Ela nasceu no ano de 1797, no dia 27 de dezembro. Com 15 anos, ela casa pela primeira vez em um casamento frustrante. Um casamento onde ela sofria maus tratos, apanhava e outras coisas mais. Um dia, por ciúmes, o marido a esfaqueou. Quando ela se recuperou, que ela teve quase morrendo por causa disso, ela quase que partiu dessa para pior, ela teve que enfrentar uma das suas maiores lutas, que era uma luta judicial pela guarda dos filhos. E foi nessa confusão que ela conheceu Pedro I, o imperador do Brasil. Ele vinha para São Paulo para discutir assuntos sobre independência. E um dos seus soldados era irmão de Domitila, que facilitou com que os dois se conhecessem. A partir dali, ele tornou a sua amante. Aliás, Pedro I não tinha só Domitila como amante, ele tinha várias amantes. Porém, Domitila foi a única que ele realmente se apaixonou e assumiu publicamente. Ele trouxe Domitila para morar no Rio de Janeiro. A princípio morou no Estácio, onde o bairro era conhecido como Mata-Porcos, e logo em sequência ele comprou esse palácio para ela. E ela veio morar aqui. Com o passar do tempo, 7 anos depois desse romance, ele se viu em um dilema. Dona Leopoldina havia falecido e ele precisava casar-se novamente. Então ele mandou buscar da Europa, ele mandou procurar na Europa uma princesa para ele. E isso não agradou nem um pouco Domitila, que a essa altura já era Marquesa de Santos, nomeada inclusive por Dom Pedro I. Então ele mandou que ela fosse embora do Rio de Janeiro, porque não queria que ela atrapalhasse o novo casamento dele. Ela não gostou nem um pouco, principalmente quando ela descobriu que ele tinha um caso com sua própria irmã. E ela tentou matar a irmã, só que se frustrou. E isso, para Dom Pedro I, foi a gota d'água. E ele a expulsou do Rio. E ela foi morar em São Paulo, em Sorocaba, onde conheceu o reizinho de Sorocaba, assim era conhecido o brigadeiro. E esse brigadeiro, ele era o líder do movimento que foi revolucionário em São Paulo à época, que era o movimento que era contra o império de Pedro I. E ele foi preso. E ela pediu ao imperador da época, que já não era mais Pedro I, anos se passaram, Pedro I havia morrido, e o seu filho, então, com 19 anos, era o novo imperador. E ela foi pedir ao imperador que deixasse com que ela ficasse presa junto com o marido, porque como líder da conspiração ele foi preso, e ela pediu que fosse cuidar dele na prisão. E o rei, o imperador, filho do ex-amante dela, disse: hoje eu sei, porque o meu pai, dentre todas as mulheres do mundo, se encantou pela senhora, por causa do seu coração e de sua generosidade. E essa é a história da Marquesa de Santos. Por isso, quando você passar por aqui, por São Cristóvão, mais propriamente dito na Avenida Pedro II, visite o museu. Pelo menos a fachada está aqui ainda. E lembre-se disso,